Antes de tudo, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Obrigado. O significado oculto do Coelho da Páscoa. O Coelho da Páscoa é uma figura simbólica amplamente associada à celebração da Páscoa, especialmente no mundo ocidental. Embora a imagem do coelho distribuindo ovos seja amplamente conhecida e celebrada, há um significado mais profundo e histórico por trás dessa tradição que mistura elementos pagãos, cristãos e culturais. Origem pagã. Simbolismo da fertilidade. O coelho tem sido, desde tempos antigos, um símbolo de fertilidade e renovação. Na cultura pagã europeia, especialmente entre os povos germânicos e celtas, o coelho era associado à primavera, um período em que a natureza renasce após o inverno. A primavera é marcada pela abundância, pelo crescimento e pela nova vida. E o coelho, com sua alta taxa reprodutiva, tornou-se um símbolo natural desses conceitos. Deusa Eostre. Uma das explicações para a associação entre coelhos e Páscoa vem da mitologia anglo-saxônica. A deusa pagã da primavera e da fertilidade, chamada Eostre ou Ostara, era frequentemente representada com um coelho ou lebre como seu animal sagrado. O festival em homenagem a Eostre ocorria durante a primavera, coincidindo com o período Pascal. 2. Influência cristã, ressurreição e nova vida com a cristianização da Europa. Muitas tradições pagãs foram incorporadas ao calendário cristão. A Páscoa, que celebra a ressurreição de Jesus Cristo, ocorre na primavera, no hemisfério norte, tornando-a uma época natural para a fusão de símbolos antigos com o significado cristão de renovação espiritual e vida eterna. Ressurreição e renascimento. Assim como o coelho representa a fertilidade e o renascimento na natureza, a Páscoa cristã simboliza o renascimento espiritual através da ressurreição de Cristo. O coelho, portanto, pode ser visto como uma metáfora para a continuidade da vida e a esperança de algo novo. Os ovos, símbolo de vida e potencial. Tradição dos ovos de Páscoa também está profundamente enraizada em simbolismos antigos. Os ovos são um símbolo universal de vida, potencial e criação. Na tradição cristã, eles podem representar o túmulo vazio de Jesus, simbolizando a vitória sobre a morte. Coelho e ovos. A ideia de que o coelho traz ovos combina os dois símbolos. O coelho como representante da fertilidade e os ovos como símbolo de novas possibilidades. Essa combinação reflete a ideia de renovação tanto na natureza quanto na fé. Aspectos culturais. Nos tempos modernos, o coelho da Páscoa tornou-se uma figura lúdica e comercial, especialmente popular entre as crianças. Ele é frequentemente retratado como um personagem mágico que traz doces e surpresas, ajudando a criar uma atmosfera de alegria e celebração. No entanto, mesmo nessa versão mais infantil, o coelho ainda carrega consigo o tema da generosidade e da dádiva, que pode ser interpretado como uma extensão do espírito de renovação e amor associado à Páscoa. O significado oculto do coelho da Páscoa está na conexão entre o ciclo natural da vida, primavera, fertilidade, renovação, e o ciclo espiritual da ressurreição e redenção. Ele serve como uma ponte entre o antigo e o novo, entre o paganismo e o cristianismo, e entre a natureza e a fé. Em última análise, o coelho da Páscoa simboliza a esperança de novos começos, a celebração da vida e a promessa de algo melhor por vir. A sombra do coelho e o encanto do chocolate era uma noite silenciosa, com a lua cheia espalhando sua luz prateada sobre as colinas cobertas de flores da primavera. Em algum lugar, nas profundezas da floresta antiga, onde os galhos das árvores pareciam sussurrar segredos ancestrais,
Um coelho branco observava a cena, seus olhos brilhando como duas estrelas perdidas. Ele não era um coelho qualquer. Era uma criatura misteriosa que carregava consigo séculos de mitologia e rituais esquecidos. Desde tempos imemoriais, o coelho havia sido reverenciado como um símbolo de fertilidade e renovação. Os povos pagãos da Europa, antes de serem convertidos ao cristianismo, viam nele uma manifestação viva da deusa Eostre, aquela que governava o despertar da terra após o longo inverno. Diziam que ela caminhava pela noite, acompanhada por lebres e coelhos, abençoando os campos com vida nova. Mas nem tudo era tão inocente quanto parecia. Havia algo selvagem e indomável naqueles animais, uma energia pulsante que conectava os humanos ao ciclo eterno da morte e do renascimento. O coelho, daquela noite, entretanto, trazia em seu ser algo mais sombrio. Era uma lembrança de que a fertilidade também pode ser caótica, descontrolada, uma força que escapa às mãos do homem e o obriga a se curvar diante dos mistérios da natureza. Ele saltava entre as sombras, deixando pegadas leves na terra, úmida, enquanto levava em sua boca um pequeno objeto dourado, um ovo adornado com runas antigas. O ovo não era apenas um símbolo de vida, mas também um portal para dimensões ocultas, onde o tempo não existia e os ciclos da existência eram infinitos. Os habitantes dos vilarejos próximos conheciam bem as histórias sobre o coelho mágico. Contavam-se lendas de que durante a lua cheia da primavera ele visitava casas e templos abandonados, deixando ovos enfeitiçados para aqueles que merecessem. Esses ovos continham bênçãos, mas também provações. Quem os encontrasse poderia ter seus desejos realizados, ou enfrentar o peso de todas as suas escolhas passadas. Com o passar do tempo, os missionários cristãos chegaram à região, determinados a erradicar as velhas crenças. Eles trouxeram consigo a história da ressurreição de Cristo, celebrada na mesma época da primavera. Para facilitar a conversão, permitiram que algumas tradições fossem mantidas, adaptando-as ao novo credo. Assim, o coelho pagão foi transformado em um mensageiro da alegria pascal, e os ovos sagrados ganharam novos significados. Agora, representavam o túmulo vazio de Jesus e a promessa de vida eterna. Mas o coelho sabia que não havia sido completamente subjugado. Sob o véu da nova religião, ainda dançava livremente nas margens do desconhecido. Ele continuava a percorrer o mundo, invisível aos olhos dos homens, espalhando seus presentes enigmáticos. Apenas alguns poucos ainda conseguiam sentir sua presença, especialmente quando o aroma do chocolate começava a preencher o ar. Ah, o chocolate! Uma criação humana que, de alguma forma, capturava a essência do próprio coelho. Feito de cacau, uma planta cujas sementes eram consideradas sagradas pelos povos maias e astecas, o chocolate era muito mais do que um simples doce. Para os antigos, ele era um elixir divino, capaz de abrir portais para outros mundos e amplificar os sentidos. Era chamado de alimento dos deuses, uma oferenda aos céus e à terra. Ao combinar o chocolate com os ovos, os humanos inadvertidamente recriaram um ritual antigo. Cada mordida em um ovo de Páscoa era, na verdade, um eco distante das cerimônias pagãs, onde o ato de consumir alimentos especiais era visto como uma forma de comunhão com forças maiores. O coelho, com seu sorriso enigmático, observava tudo isso com satisfação. Ele sabia que, mesmo dentro das embalagens coloridas e comerciais, o espírito original persistia. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam sonhando com doces surpresas, o coelho saltou até uma janela iluminada pela luz da lua. Lá, colocou cuidadosamente um ovo de chocolate sobre a mesa, envolto em papel dourado.
Antes de desaparecer novamente nas sombras, ele lançou um último olhar para o interior da casa. Seus olhos refletiam tanto a bondade da dádiva quanto o peso do mistério que carregava. Quem encontraria aquele presente? Seria uma criança que veria apenas um doce delicioso? Ou alguém que perceberia o toque suave do paganismo ancestral, sussurrando segredos de fertilidade, renovação e magia? Ninguém jamais saberia ao certo. E assim, o coelho continuou sua jornada eterna, atravessando fronteiras entre o visível e o invisível, o sagrado e o profano, o doce e o amargo. Pois afinal, o verdadeiro significado do coelho da Páscoa nunca esteve apenas nos chocolates que ele deixava, mas nas histórias que ele contava e nas que permaneciam escondidas, aguardando serem descobertas.